Olá pessoal, vamos para mais uma aula da disciplina de Eletrônica Aplicada. Nesta aula vamos falar sobre os conversores digital analógico. Então, primeiramente, o que é um conversor digital analógico? O conversor digital analógico ele tem por objetivo pegar uma entrada analógica e transformar numa palavra digital. O símbolo utilizado para representar essa conversão é este aqui, tá? Demonstrando que você entra com o sinal analógico e sai aqui um sinal digital. Quais são as operações que um conversor analógico digital realiza? Ele amostra um sinal contínuo no tempo e um sinal discreto no tempo. Então, você tinha um sinal que ocorria a qualquer instante de tempo, a cada nanosegundo, pico segundo, você tem um sinal ali. Já do ponto de vista digital, o seu sinal ele vai trocar de estado somente em tempos determinados, que correspondem ao tempo de amostragem. Se entre um tempo de amostragem e outro, o sinal permanece constante, mesmo que a sua entrada analógica aqui esteja variando. Então, você transforma um sinal que é contínuo em tempo e em amplitude em um sinal que é discreto, tanto em tempo quanto em amplitude. Então, a discretização em tempo é chamada de amostragem, a discretização do ponto de vista de amplitude é chamada de quantização, e a codificação é transformar isso num sinal digital e escolher qual é o formato que você quer desse sinal digital. Do ponto de vista da entrada, ela pode ser uma entrada em tensão, em corrente ou em carga, pode ser uma entrada simples, uma entrada diferencial ou uma entrada balanceada. E do ponto de vista da saída, a saída ela pode ser do tipo série ou paralela, unipolar ou bipolar, né, trabalhando com tensão somente positiva ou tensão positiva e negativa. E a codificação pode ser binário, código Gray, BCD, qualquer formato binário aí que a gente conhece. Bom, então, esses aqui são os passos, né? Você vai ter primeiramente um amostrador, depois você vai quantizar o sinal, no final você codifica o sinal da forma que você gostaria, e aí sim você tem o sinal digital. Então, aqui demonstrando um exemplo, um sinal analógico, performando uma senoide, onde a gente vê que ele é contínuo, a cada instante de tempo eu tenho o sinal senoidal aqui. Quando eu transformo ele para digital, ele vai passar a ter apenas determinados valores em determinados instantes. Então, por exemplo, aqui ele tem o valor de meio, vai permanecer com esse valor até o próximo instante de amostragem, dado por t, aonde ele está sendo amostrado para 1. No próximo instante 2t ele continua sendo 1. Em 3t ele vem para 0,75 e assim por diante. A gente vê aqui em rosa os pontos do sinal digital amostrado tanto em tempo quanto em amplitude. Aqui embaixo a gente tem os códigos binários gerados por essa amostragem e os erros entre cada valor de tensão analógica e o seu valor correspondente digital. Isso aqui vocês podem olhar com calma e verificar que eu sempre vou ter um erro aqui, bem raro, tá? O sinal ficar exato em cima, o valor analógico e o valor digital. Aqui está bem próximo, mas não é exato. Se a gente olhar aqui em 3T, ele ainda tem um pequeno erro. O sinal amostrado é 0,712 e o sinal quantizado 0,75. Então está próximo, mas tem um erro ali. Beleza? Então essa é a ideia do conversor analógico digital e agora nós vamos ver algumas formas para fazer esse conversor. Bom, então a gente deve representar aí a conversão analógica digital através da sua característica de transferência. E um ponto importante dessa característica de transferência é a gente determinar quanto que vale o bit menos significativo, quanto que vale um degrauzinho aqui da nossa amostragem. E esse cálculo é dado pelo seu fundo de escala dividido por 2 elevado a n menos 1. Então, como exemplo, a gente apresenta aqui um osciloscópio digital trabalhando na escala de 100 volts por divisão.
Costumeiramente, o osciloscópio ele tem 4 divisões para cima, 4 divisões para baixo do eixo zero. Isso quer dizer que o fundo de escala total do osciloscópio, numa escala de 100 volts por divisão, para a gente medir, por exemplo, a tensão da rede, ele tem fundo de escala de 800 volts, porque eu posso medir menos 400 mais 400. Um osciloscópio de 8 bits, então a minha conta seria essa aqui, 800 dividido por 2 na 8 menos 1, aproximadamente 3,14 volts. Tá? Essa é a quantização que o osciloscópio faz. E a gente vê a tensão no osciloscópio aparentemente contínua, mas na verdade ele está sempre aproximando. Então você sempre tem um erro. E esse erro é bem natural que ele seja de aproximadamente mais ou menos meio bit menos significativo. Se eu estiver mostrando nos instantes corretos, bem no meio aqui do meu sinal contínuo, então a gente vê que o erro ficaria assim, ó. Eu passaria neste ponto exatamente igual, erro zero. Um pouco antes de onde teve a amostragem, eu estou acima do sinal analógico, então o meu erro é meio bit positivo, e depois eu fico parado, enquanto o sinal analógico está subindo, o meu erro vem para menos meio bit. Então, esse erro de menos meio bit menos significativo, mais ou menos meio bit significativo, é um erro inerente à quantização. Se você quiser diminuir esse erro, você tem que aumentar o número de bits. Então, a conta está aqui, né? Você tem que aumentar o número de bits para aquele seu fundo de escala. Por isso que é bastante importante, a gente enfatiza bastante no laboratório, de você colocar a escala correta do osciloscópio. Então, você quer trabalhar com um sinal que é amplitude baixa, não coloca uma escala de 20 volts por divisão para medir 5. Por quê? Porque você está perdendo muito resolução, você está perdendo muita informação. A sua medida fica menos confiável, menos precisa fazendo dessa forma. Bom, então, em termos de classificação, os conversores analógicos digitais eles podem ser classificados como realimentados ou não realimentados, programados ou não programados, então se eles são adaptativos ou não. A gente pode classificar eles em relação à velocidade de conversão, em relação à conversão por tensão discreta, se ela é por comparação ou por carga e descarga dos capacitores. Então aqui algumas categorias de classificação dos conversores analógicos digitais. Considerando isso, você tem diversos tipos, os quais estão mostrados aqui. Eu posso ter o conversor por contagem, por aproximações sucessivas, por dupla rampa, conversor flash, conversor sigma-delta, baseado na modulação de mesmo nome, conversor pipeline, conversor folding, por redistribuição de cargas e por interpolação. Esses são os conversores que a gente encontra na literatura, e nós vamos falar dos principais aqui nessa aula de hoje. Em termos de resolução versus velocidade, que eu consigo fazer essas conversões, a gente destaca que o sigma-delta é aquele que vai ter maior resolução, entretanto é o de menor velocidade. Por aproximação sucessiva, eu já trabalho com uma resolução um pouquinho menor, mas com uma velocidade maior. O pipeline é uma velocidade maior ainda, entretanto eu devo trabalhar com uma resolução um pouco menor. E o flash é aquele que tem a sua banda mais elevada, é o conversor mais rápido, mas também é o mais limitado em termos de resolução. Visualizando o funcionamento, eu espero que a gente entenda o porquê que isso daqui ocorre. Bom, então, os conversores digital analógicos são chamados de DAC, conversor analógico digital, ou ADC. Eles têm que respeitar essas regrinhas aqui. A primeira delas é o teorema de Nyquist, que nos diz que um sinal amostrado ele só pode ser recomposto se ele for amostrado com uma frequência pelo menos 2 vezes a do sinal que você está amostrando. Tá? Então, os conversores operam com frequência aí entre 1,5 a 10 vezes a frequência de Nyquist. Tá? Então, a frequência de Nyquist é 2 vezes a frequência do sinal que você quer. Então, você não trabalha no limite, você não trabalha de 1 a 10 vezes, você trabalha de 1,5 vezes até 10 vezes.
Isto quer dizer 3 a 20 vezes a frequência do sinal de entrada. Tá? E os conversores eles são chamados de sobreamostrados quando eles trabalham com uma amostragem superior a 20 vezes a do sinal que você quer amostrar. Então, de 20 até 512 vezes maior a do sinal que você quer amostrar. Esses conversores eles conseguem melhorar a relação sinal-ruído, tá? SNR é relação sinal-ruído. Devido à amostragem maior, você pode fazer filtragem do sinal de forma digital e conseguir uma qualidade melhor nessa relação sinal-ruído, que é bastante importante em diversas áreas. Bom, o primeiro conversor que a gente vai mostrar para vocês é o conversor por contagem, ou do tipo rampa, ou ainda pode ser conhecido por aproximação aritmética. Qual que é a ideia desse conversor? A ideia desse conversor é que eu tenho um clock que vai estar sendo colocado num controlador lógico e também num contador. Esse contador vai começar a contar a palavra e essa palavra que está sendo contada, quando ela for igual ao sinal que você quer mostrar, você, através do comparador, avisa para o contador parar de contar. Então, o contador ele vai parar de contar exatamente quando a palavra digital for igual à palavra analógica que eu quero mostrar. Sendo assim, você pode ter um circuito lógico que pega esse valor e informa na saída. Então, essa é a ideia do contador por contagem. Né? A saída do conversor digital analógico ela muda só um bit menos significativo por vez. Por quê? Porque o contador ele é sucessivo, de 1 em 1 aqui. O comparador ele vai resetar o contador no momento que o valor da entrada é atingido. Então, nesse momento, eu tenho que ler a palavra digital e resetar o contador. O tempo de conversão varia com o sinal de entrada. Se o sinal de entrada é menor, o contador chega nesse valor mais rapidamente. Se o sinal de entrada é maior, esse valor da contagem demora mais para ser atingido. O processo é considerado realimentado. Por quê? Porque eu estou usando o próprio valor da contagem digital para fazer uma comparação aqui com o analógico. Então, é um processo realimentado. E no pior caso, o meu sinal analógico vai estar no seu valor máximo, então eu vou demorar para contar 2 elevado a n menos 1 pulsos de clock, que é o número de bits lá que eu tenho para fazer a amostragem. Então ele tem alta resolução, isso é bastante bacana, mas é um conversor bastante lento. Então eu devo utilizá-lo em aplicações que eu não tenho necessidade em ter uma velocidade elevada na conversão. Certo? Então processos com temperatura, processos que são inerentemente lentos, eu posso utilizar, é vantajoso utilizar o conversor por contagem. Qual é o tempo de amostragem? O tempo que ele vai ter é 2 elevado a n dividido pela frequência do clock. Então, por exemplo, um clock de 1 MHz, num circuito de 12 bits, eu vou ter um tempo de conversão, né, o tempo que ele vai levar para mostrar e fazer a conversão, vai ser 4 milissegundos, o que é um tempo razoavelmente elevado. Você veja aí que você vai trabalhar numa taxa de conversão de 244 conversões por segundo. Então, é realmente algo um tanto quanto lento, especialmente se a gente olhar que o nosso clock é 1 MHz. Para ficar mais claro, esse funcionamento, então, essa é a ideia. A partir do momento que você quer fazer a conversão, você dispara o seu contador. Então, o seu contador está contando os pulsos do clock. Quando o contador chega no valor analógico, ele vai manter o sinal por um tempo. Você vai ter um circuito lógico para fazer isso. Tá? Então, o teu comparador mostrou que o sinal digital é maior do que o sinal analógico, ele vai informar para o contador parar de contar. Ele para de contar, esse valor aqui deve ser convertido para o sinal digital equivalente,
Então, você retém isso aqui por um tempo, até o teu codificador fazer a codificação adequada. A partir do momento que a codificação foi realizada, você reseta e começa de novo a fazer a contagem. Observe que aqui eu demorei bem mais tempo para encontrar o sinal analógico do que nessa segunda conversão. Então, aqui a gente vê a característica de tempo de conversão variável. Observem que esse tempo foi bem mais elevado que este. Tá? E tem a opção, né, de conversores do tipo contador, que vão trabalhar com contagem para cima e para baixo. Então, ele vai poder ficar acompanhando aqui o sinal até dar o seu tempo máximo de amostragem. Depois ele reseta e começa tudo de novo. Neste caso aqui, você teria um sinal que o tempo de amostragem se torna fixo. Tá? Então, você determina um tempo de amostragem fixo igual ao máximo da contagem aqui, porque ele tem que poder chegar no máximo para poder ter a comparação e fazer a conversão. Bom, então, o circuito do tipo contagem, né, o conversor analógico digital do tipo contagem, ele tem essa característica. Você tem um clock que vai ser habilitado ou não de acordo com a comparação entre o sinal analógico e o sinal do teu contador. O seu contador ele tem aqui um clear, né, para você reiniciar a contagem. Então, você habilita a contagem, ele começa a contar. Aqui já está se usando flip-flops para ter a palavra digital que você deseja. Quando esse comparador verificar que o sinal digital está igual ao sinal analógico, então observem que aqui a gente já está usando um conversor digital analógico para converter a palavra digital em analógica e poder fazer a comparação. Quando o sinal digital, que já foi convertido para analógico, então aqui é uma representação do sinal digital, for comparado com o sinal analógico, resultar num pulso aqui, você para o clock e, consequentemente, pode ler a saída. E aí aqui não está sendo mostrado o circuito, né, que vai, depois de um tempo, depois que você efetivamente conseguiu ler a saída, você vai lá e reseta o contador para reiniciar a contagem. Tá? Essa parte não está mostrada aqui. Então, tudo que eu comentei está escrito aqui para que vocês possam ler com calma, aí, caso necessidade. O conversor por aproximação sucessiva ou aproximação geométrica. Ele é utilizado para velocidades médias, não depende do nível do sinal de entrada, ele leva a tensão de saída ao nível do sinal de entrada em N períodos de clock, então a taxa de conversão é fixa, tá? Diferente do anterior, que a gente viu. Ele se baseia na aproximação do sinal por um código binário, sendo utilizada aproximações sucessivas a cada bit, até que a gente chegue na palavra desejada. A conversão sempre vai começar do bit mais significativo para o bit menos significativo. Então, se a palavra digital ela é maior do que o bit de entrada, o comparador zera o bit mais significativo. Se for menor, ele mantém em 1 e vai passar para a próxima contagem. Então, ele vai testando até que o bit menos significativo tenha sido testado e o número binário representante, né, desse conversor é apresentado na saída. Então, vamos olhar como é que é essa relação, não com palavras, mas com circuito. Então, a ideia é esta aqui. Ó. Você tem aqui, por exemplo, um sinal, tá, de 3 bits. Okay? Mais fácil de olhar aqui, depois a gente vem para essa sequência. Então, aqui você tem o sinal analógico que você quer converter. E você vai testar ele. Você pega e coloca o bit mais significativo em 1. Então, você escreveu essa palavra, 100. Essa palavra 100, ela é convertida pelo conversor digital analógico e utilizada aqui no comparador. O comparador compara esta palavra 100 transformada para analógica é maior do que essa daqui? Não, ainda não. Então, o que você faz? Mantém esse em 1
e passa o próximo bit para 1. Então, passou para 110. Essa palavra 110, ela é maior, né? De novo, convertendo de digital para analógico, vem aqui no comparador. É maior? Não, ainda não. E assim você vai, sucessivamente. Passou esse aqui para 1. Opa, foi maior. Tá? Então, 1 ficou maior do que o sinal analógico. Aí o teu circuito retorna aquele sinal para 0. E se tivesse mais bits, ele continuaria testando. Observe que a cada bit eu diminuo a amplitude. Tá? Então, esse aqui teve uma amplitude, por exemplo, de 1 volt, aqui é meio, aqui é 0,25, o próximo seria 0,125 e assim por diante. Então, essa é a ideia da aproximação sucessiva. Você tem n bits, então você vai levar exatamente n pulsos de clock para poder testar todos os bits. Você bota o bit em 1, se passar, tem que trazer ele para 0. Se não passar, mantém ele em 1, testa o próximo bit e assim por diante até você chegar na palavra desejada. Bom, então aqui a explicação, né, que a gente comentou no slide passado, vou passar bem rapidinho. Então o sistema é zerado, o bit mais significativo é colocado em 1. O conversor digital analógico converte e você faz a comparação. Se o sinal de entrada é maior do que o sinal de referência, então esse bit é deixado em 1, caso contrário, esse bit é zerado. Então o bit mais significativo seguinte é colocado em 1, ou seja, próximo é colocado em 1 e você vai testando e continua testando até verificar o último bit. Então ele tem como vantagem que a frequência que você faz a amostragem ela é fixa e igual, né, o número de bits que você tem ali. Então é n vezes o seu pulso de clock. É uma comparação bem mais rápida do que o de contagem, como a gente viu anteriormente. Portanto, expressando isso agora em números, é o teu tempo de conversão, é o número de bits dividido pelo clock. Então, usando o mesmo exemplo que a gente demonstrou anteriormente, para 12 bits com clock de 1 MHz, eu vou ter ali 12 microsegundos como taxa de conversão. Eu vou fazer 83 mil conversões por segundo. Tá? Então, verifiquem que é uma taxa de conversão muito mais elevada do que o anterior, que tinha dado 244 conversões por segundo. Este tipo de conversor analógico digital é bastante popular, trabalhando aí de 8 a 16 bits, usado em microprocessadores. O tempo de conversão é fixo e não depende da tensão de entrada. E ele é bastante utilizado em ambientes com multiplexação. Conversor do tipo dupla rampa. Conversor do tipo dupla rampa, ele se baseia na carga e descarga de capacitores. Então, ele é considerado realimentado e programado. O uso dele é bastante comum em voltímetros digitais. Ele possui uma velocidade média de conversão e ele tem um custo bastante reduzido. Então, por isso, o emprego aqui em voltímetro digital. O funcionamento. Então, o funcionamento a gente vai supor a tensão de entrada como sendo negativa. Antes de iniciar a conversão, a gente fecha a chave S2, zera a carga no capacitor, então fazendo que a tensão V1 seja zero. A conversão começa com a abertura da chave S2 e a conexão da tensão de entrada através do integrador com fechamento da chave S1. O integrador vai começar a integrar e a corrente ali passa a ser dada pela tensão de entrada sobre R. Esta tensão de entrada ela vai aumentar de acordo com o integrador, então a taxa de integração, IC é igual a C dVc dt, então a taxa de integração, dVc dt, é igual a I sobre C, e isso aqui é igual a tensão de entrada sobre RC. Então, dessa forma, a gente pode habilitar o contador que está registrando os pulsos de clock com a frequência fixa. E essa fase vai durar até um tempo T1, que é fixo. Quando esse tempo T1 terminar, o contador acumulou uma contagem de referência. Tá? Um número aqui de referência que é relativo a 2 na N. E a tensão de pico dividido por esse tempo é proporcional à tensão que eu quero amostrar, dividido pela constante RC.
No fim dessa fase, eu reseto o contador e aí eu começo a segunda fase, aonde a atenção parte do tempo T1 pela conexão da entrada com o integrador através da chave S1 na tensão de referência. A corrente no integrador inverte e vai passar a ser dada pela tensão de referência por R. E assim a tensão de entrada decresce com a inclinação dada pela tensão de entrada por RC. E você novamente habilita o contador e conta os pulsos de clock. Quando a tensão atinge zero, o comparador vai parar a contagem. E aí você vai poder, a partir daquela expressão que a gente tinha anteriormente, deduzir esta outra, que é a tensão de pico dividido pelo tempo 2, que é agora dessa segunda parte, é a tensão de referência pelo RC. Isto aqui, então, é a equação anterior. Trabalhando essas duas equações, eu chego à relação de que o tempo 2 em relação ao tempo 1 é a tensão que eu quero mostrar pela tensão de referência, ou que a palavra que eu quero, ela é a palavra que eu contei de referência, tensão de entrada pela tensão de referência. Então, o que eu quero dizer? Que a gente obtém, por comparação, a palavra digital. Vamos olhar isso em termos de gráfico, que deve ficar mais claro. Então, essa aqui é a ideia. Eu tenho um integrador, eu tenho um comparador e aqui o nosso contador. Então, você começa aplicando uma tensão que você quer fazer a conversão e entra com essa tensão da forma negativa. Esse aqui é um integrador inversor. Então, se eu entro aqui com uma tensão negativa, ele vai integrar positivamente. A constante de tempo de integração é dada por este par RC. Então, se eu entro com uma tensão menos VA aqui, uma tensão negativa, ele vai começar a integrar com esta derivada dada pela tensão VA dividido pelo RC. Quando der o tempo T1, eu parei numa dada tensão de pico. Tá? Se VA é mais elevado ou menos elevado em módulo, tá? VA maior em módulo, eu vou estar chegando em valores de pico maiores. Se VA é menor, eu vou estar chegando em valores de pico menores. Essa derivada aqui, então, depende da tensão VA, que é a tensão que eu quero mostrar. Já a derivada de descida é fixa, porque eu trabalho com uma tensão de referência positiva. Então, agora, se eu tenho uma tensão positiva, vou continuar integrando, eu vou integrar e vou ter uma descida aqui com uma derivada constante. Vejam que para as três conversões, com três tensões de entrada diferentes, eu tenho as descidas com a mesma derivada. E aí eu conto o tempo T1, conto o tempo T2. E a comparação de T1 com T2 vai me dar qual que é esse nível VA, conforme a gente explicou anteriormente. Então, essa é a ideia. Aqui no circuito não está mostrada a parte lógica, né, que faz essa comparação, tá? Mas o princípio básico é esse aqui. Então, você tem uma integração com um tempo fixo. Depois você vai ter uma descida com um tempo variável. O quanto eu atinjo de tensão aqui para integrar depende da tensão que eu quero mostrar. E aí o tempo que eu vou levar nessa fase 2 depende desse nível que eu atingi aqui. Se eu atingir um nível maior, minha fase 2 vai demorar mais. Se eu atingir um nível menor, minha fase 2 acaba mais rápido. Então, contando esses tempos, eu consigo fazer a conversão, eu consigo saber qual é o valor digital deste sinal analógico VA. Então, aqui só para reforçar, né, o que a gente já mostrou anteriormente, essa derivada ela é variável, dada por VA sobre RC. Essa derivada é fixa, dada por V de referência sobre RC. Tá? E como IC é igual a C dVc dt, eu conheço as derivadas e você utiliza um contador para contar os tempos, então você pode obter a palavra digital através dessas informações. As equações estão mostradas ali atrás, como a gente já comentou. Então, é um conversor muito popular, esse conversor de dupla rampa.
tá? Porque você tem baixo offset, então o nível DC atrapalha muito pouco, e o erro de ganho também é bastante pequeno, bem como ele tem uma elevada linearidade. Então, isso faz com que ele seja bastante confiável, bastante simples de utilizar. Ele exige circuitos de baixa complexidade, então, como visto ali anteriormente, contador, integrador, ion pop comparador, com baixo número de componentes e componentes simples, né? Então não traz um custo nem uma complexidade elevada. Entretanto, ele é interessante para sinais relativamente lentos, de forma que ele acaba sendo bastante utilizado para aparelhos de medida. E reforçando as características principais, baixo custo, boa resolução, baixa taxa de conversão. Taxa de conversão depende da tensão de entrada, né? Se a tensão de entrada é maior, ele vai demorar mais tempo para fazer a conversão, porque você vai atingir uma tensão de referência maior na primeira fase, consequentemente leva mais tempo para descer na fase 2. Conversor do tipo flash. Conversor do tipo flash ele opera em altíssima velocidade, entretanto ele é complexo e acaba sendo utilizado apenas com uma baixa resolução. Ele é um conversor do tipo paralelo e não realimentado. Então, o que é o conversor do tipo flash? Basicamente, um comparador. Você tem vários comparadores aqui, comparando com níveis diferentes de tensão. Então, você tem um divisor bastante grande, resistivo. À medida que você vai se aproximando da sua tensão de referência aqui, esta tensão utilizada para comparação, ela é maior. À medida que eu venho aqui para perto do terra, a tensão utilizada para comparação é menor. Então, esses comparadores, quando o meu sinal que eu quero mostrar é maior do que o sinal que está aqui do divisor de tensão, o comparador vai jogar para 1 e esse sinal vai para um flip-flop do tipo D e assim por diante. Tá? Então, esse cara aqui seria 1 sobre 14, o divisor de tensão, com os valores considerados aqui. Aqui eu tenho 3 sobre 14, 5 sobre 14, 7 sobre 14, 9 sobre 14, 11 sobre 14, 13 sobre 14. Tá? Então, esses são os níveis de comparação. À medida que o meu sinal é maior do que um nível desse, eu já saio diretamente com a palavra aqui. Tá? É instantâneo, porque o OnePop ele faz uma comparação instantânea. Então, o tempo de conversão aqui é o tempo de operação basicamente de porta lógica, tá? Que é muito, muito rápido. Então, por isso que é altíssima velocidade. Entretanto, observe que você acaba tendo aí um número grande de componentes. Tá? Para um circuito de 3 bits apenas, observe que a gente tem aqui um número bastante elevado de comparadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparadores. Consequentemente, 7 flip-flops e diversas portas lógicas para fazer a codificação. Tá? Então, por isso que é um circuito complexo, mas a velocidade é bastante elevada. Bom, reforçando as características do conversor flash apresentado, ele utiliza uma tensão de referência, ele vai utilizar 2 na N-1 comparadores, então para um circuito de 8 bits, 2 na N é 256, menos 1, 255. 255 comparadores, é um número bastante elevado de comparadores, eu acho que você já deve ter noção do tamanho da placa e custo que você vai ter para fazer um conversor flash com essa quantidade de bits, e especialmente se você pensar em 12, 16 bits, 24 bits, se torna essencialmente inviável. Você precisa utilizar uma lógica codificadora para produzir a saída binária. A velocidade vai depender apenas do atraso dos comparadores na lógica. Né? Então, a gente está falando aí de taxas de conversão de 100 mega por segundo, uma taxa de conversão aí muito, muito elevada. Eles são muito caros, mesmo para resoluções baixas, né? Como a gente comentou ali, o número de comparadores é bastante elevado, a lógica é bastante elevada,
E resoluções de 16 bits ou mais, eles vão ser caríssimos, né? Então é bem difícil de você utilizar esse tipo de conversor para um número de bits muito elevado. O tempo de conversão é fixo, independe da tensão de entrada e pode ser realizado em apenas um pulso de clock. Então isso é uma vantagem bastante interessante. O offset dos comparadores deve ser bem menor do que o valor da amplitude de um bit menos significativo. E a capacitância de entrada é a soma dos capacitores dos comparadores, e isso acaba limitando a operação em alta frequência, porque como você tem muitos comparadores, você acaba tendo uma capacitância de entrada elevada, e o tempo de carga e descarga desses capacitores que vai levar à limitação de velocidade de conversão. Conversor analógico digital de redistribuição de carga. Então, ele é bastante adequado para a implementação em circuitos do tipo CMOS. Ele trabalha por aproximação sucessiva e ele vai testando do bit mais significativo para o menos significativo. Ele opera em 3 fases: uma fase de amostragem, uma fase de retenção e uma fase de redistribuição de carga. Então, vamos mostrar aqui como é que é esse funcionamento. Na fase de amostragem, a ideia é fechar essa chave USB, conectar os capacitores no sinal que eu quero amostrar, através da chave VA. Tá? Sendo assim, então todos os capacitores vão ter a sua carga armazenada. Essa carga ela é dada por 2 vezes C. 2C é a capacitância equivalente aqui do circuito. Tá? Então, esse capacitor é C, esse é C sobre 2, C sobre 4, C sobre 8, C sobre 16, e aqui eu tenho C sobre 16 para que o equivalente dê 2C. Tá? Esse cara não faz parte da conversão, o bit menos significativo está aqui. Ele é só para que o capacitor equivalente aqui seja um valor dado por 2C. Então, a carga armazenada vai ser dada por 2C vezes a tensão de entrada, uma vez que a carga é C vezes a tensão. Então, como a capacitância equivalente aqui é 2C, eu fico com 2C vezes a tensão. Os capacitores eles têm essa ponderação binária, que a gente mostrou, e o comparador ativa um controle lógico que não está aqui na figura. Tá? Então, tem um controlador lógico que vai informar que eu estou nessa fase de amostragem, e você fica nessa fase de amostragem até que você garanta que os capacitores estejam carregados. Nessa figura aqui, a gente tem um conversor de 5 bits. Então, bit mais significativo, bit menos significativo, C5 até C1. Tá? Bom, e aí aqui nós temos as expressões que mostram, né, a capacitância ali de cada bit. Então, o bit menos significativo, ele é dado por C elevado a 2 na n menos 1, então fica C sobre 16, C sobre 8, C sobre 4, C sobre 2, C é o capacitor do bit mais significativo, a expressão está aqui, tá? Essa expressão que você calcula o capacitor. Mas é bastante simples, né? Basicamente, ir dividindo por 2 cada capacitor na sequência. Na fase de retenção. Então, na fase de retenção, você tira a tensão SA deste ponto, desse nó de conexão, e passa a colocar aqui uma tensão de referência. Tá? E você abre essa chave SB. Dessa forma, a tensão que aparece aqui no terminal positivo é menos VA. Por quê? Porque eu carreguei os capacitores de forma equivalente com o VA. Tá? E a carga armazenada continua sendo 2C VA. Não foi mexida na carga aqui, simplesmente deixei agora os capacitores conectados ao terra e passei aqui para a tensão de referência, que é a ideia da fase seguinte, que é a fase da comparação. Bom, nesta fase de redistribuição de cargas, a gente faz a comparação e
descobre qual é a palavra digital correspondente a essa tensão VA. Então, nessa fase, a gente mantém a chave SB aberta, as chaves S1 até ST são conectadas ao terra, então este ponto aqui tá todos conectados no terra, de modo que essa tensão aqui é menos VA carregada na etapa anterior. Como esse nó está conectado à tensão de referência, agora a gente começa a fazer os testes. Quando eu ligo S1 aqui, observe que eu tenho este capacitor C, e todos esses que estão conectados ao terra, eles estão em paralelo, fazendo aqui um divisor capacitivo. E aí você vai estar, através do on-pop, fazendo a seguinte comparação. Se a tensão no pino positivo é maior do que zero, ou seja, como eu tinha uma carga armazenada aqui, como eu tinha menos VA armazenado, eu vou estar avaliando se a tensão de referência sobre 2, devido a esse divisor de tensão, é maior do que VA, sim ou não. Se essa tensão aqui é maior do que VA, você volta o S1 para a posição 0. Caso essa tensão ali seja menor do que VA, então o V0 acaba sendo uma tensão negativa, você mantém esse cara aqui em 1. E, na sequência, você vai testando os próximos bits. Tá? É importante observar aqui, pessoal, que a lógica é de redistribuição de cargas. Então, eu estou aqui considerando que a carga não é perdida. Tá? Você tinha uma carga aqui dada por 2C vezes a tensão VA, e eu não tenho um resistor no circuito. Então, isso é bastante importante vocês observarem. Você está simplesmente aplicando aqui uma tensão VRF, redistribuindo as cargas e, com isso, descobrindo qual que era a tensão que foi utilizada para fazer esse armazenamento de carga, uma vez que a carga armazenada é proporcional à tensão VA e também proporcional à capacitância. Tá? Então, com isso, você consegue fazer a conversão. Eu estou aqui demonstrando equacionamento matemático. Tá? O teu circuito equivalente fica este, um divisor capacitivo, aonde você vai estar fazendo a comparação. Certo? Então, quando você está testando o seu primeiro bit aqui, você tem aqui C, e o teu equivalente aqui também é C, de forma que esta tensão aqui vai se tornar metade. Certo? Então, você está comparando a sua tensão VA com metade da tensão de referência. Se a sua tensão VA ela era maior do que metade da tensão de referência, este sinal aqui vai dar negativo e você vai ter aqui a comparação indo para 1. Neste caso, você mantém este bit em 1. Por quê? Porque o VA era maior do que metade da tensão de referência. Caso contrário, você volta para 0. Tá? E assim você vai testando os bits seguintes. Pessoal, a lógica é a mesma daquele comparador por aproximação sucessiva que a gente mostrou em alguns slides atrás. Certo? Você vai comparar com meio. É maior do que meio, então é 1. Se é menor do que meio, opa, então aquele bit é 0. Aí você vai comparar com um quarto. É maior do que um quarto? Sim ou não? E aí você vai decidindo se o bit fica em 1 ou fica em 0. Tá? Aqui está demonstrando uma conversão finalizada, onde a palavra digital, no final da comparação, ficou 01101. Características dos conversores analógico-digital. Então, uma característica é a resolução, que a gente já comentou, é o número de bits que dá a resolução, tá? E a conta, né, para você chegar na resolução, fundo de escala elevado a 2n menos 1. Então, isso aí a gente já demonstrou lá atrás com um exemplo. Aqui temos outro, um conversor analógico digital de 10 bits, fundo de escala de 5 bits. Então, a resolução vai ser 4,88 milivolts,
Não quer dizer que a cada 4,88 milivolts você vai crescer um bit lá no seu número digital. Outra característica é a precisão. Né? Então, a precisão de um conversor analógico digital, ela avalia esse erro entre o valor teórico e o valor digital que você fez na conversão. Tá? Então, a precisão depende de diversos parâmetros que caracterizam o desempenho do conversor analógico digital. Os erros de quantização, erro de offset, erro de ganho e não linearidades. Tá? A gente já falou sobre isso na aula de conversor digital analógico. Vamos repetir aqui, obviamente de forma um pouquinho mais rápida para não saturar vocês, tá? Mas são basicamente os mesmos erros aí do conversor digital analógico. Usualmente a precisão do conversor analógico digital é uma fração do bit menos significativo. Tá? Então, usualmente é indicado como melhor do que mais ou menos meio bit menos significativo. A gente já mostrou no slide lá atrás o porquê dessa conta aqui. O erro de quantização, ele mede a diferença máxima entre um nível que é utilizado para representar a tensão da forma binária e o valor real da tensão. Vamos mostrar isso com um exemplo. Então, aqui temos um conversor de 3 bits do tipo comparador. Esse sinal é 1 volt, esse sinal é 2, esse sinal é 3. E aqui nós temos 3 comparadores. Então, se a minha tensão de entrada estiver entre 0 e 1 volt, nenhum comparador vai ser acionado, porque a tensão de entrada está menor do que a menor tensão, então a minha saída vai ser 0, 0, 0. Quando eu atingir 1 volt, eu vou passar para a palavra binária 001. Quando eu atingir 2 volts, eu vou passar para a palavra binária 011. E quando eu atingir 3 volts, os 3 comparadores vão ser comparados, eu vou atingir 111. Tá? Isso aqui é a saída dos comparadores, depois você converte aqui para uma palavra de 4 estados possíveis, né? Ou seja, 2 bits. Através de um circuito aqui codificador. O importante é observar o seguinte: se eu tiver com qualquer valor entre 0 e 1 volt, eu vou representar por 0. Tá? Se eu tiver com qualquer valor entre 1 e 2 volts, né, um pouquinho maior do que 1 e 2 volts, eu vou representar por 0,1. Então, o meu erro máximo aqui é de 1 volt. Então, 1 volt é o valor aqui do meu bit menos significativo. Claro que é um conversor bastante simples, 4 volts de fundo de escala, com apenas 2 bits. Tá? Então, gera um erro bastante elevado, mas essa é a ideia de entender o erro de quantificação. Quanto que eu vario o meu sinal na entrada para o mesmo valor de palavra digital, lá na saída convertida. O erro de desvio de zero é um erro de offset, é um sinal somado aqui ao valor que você gostaria, que acaba desviando a palavra digital da palavra analógica correspondente. Então, como exemplo, temos um sistema de 10 bits, onde 10 bits na forma analógica está representado aqui um sinal indo de 0 até 1024. Na forma digital, esse sinal vai de 0 até 3FF. O ideal seria que quando eu tivesse na metade do bit menos significativo, quando eu tivesse em meio, que eu já passasse para a minha palavra digital 1. Quando eu tiver em 1,5, passo para a palavra digital 2. E assim por diante, para ter o menor erro possível, um erro de meio bit para mais ou para menos. Tá? E o erro de offset, então é como se eu tivesse um sinal CC somado ali, de forma que apenas quando eu cheguei em 1,5 da minha palavra analógica é que eu fui para o nível 1 da minha palavra digital. Então vejam que a curva ela está na inclinação correta, mas ela está desviada com o nível CC. Tá? Então esse é o erro de desvio. Por isso que a gente sempre tem que calibrar os conversores analógicos digitais, porque eles podem aparecer com esse erro. O próximo erro é o erro de ganho. Tá? Então vejam que a conversão ocorreu no momento correto, mas
eu estou convertendo com um ganho menor do que o que eu deveria, certo? Então, à medida que a conversão vai avançando, eu estou reproduzindo uma palavra digital menor do que aquela que deveria ser a correspondente do meu sinal analógico. Então, nesse caso aqui, o erro de ganho, eu estou com ganho menor. Obviamente que se essa palavra tivesse aqui por cima, eu estaria com um ganho maior do que deveria. Então, isso também tem que ser ajustado aí, calibrado nos conversores. A não linearidade diferencial, ela corresponde ao erro que você tem entre um degrau e outro. O ideal é que esse erro seja menor do que mais ou menos um bit menos significativo, para você não perder um determinado código. Vamos dar um exemplo. Aqui a gente vê novamente o sinal analógico, ele é representado aqui em bits, tá? 10 bits, e aqui a palavra digital. Então, quando eu cheguei lá em meio do meu sinal analógico, fiz a conversão, 1,5 fiz a conversão de novo, estou vendo aqui bem direitinho. Cheguei aqui em 2,5 fiz a conversão. Aqui ele perdeu a conversão. Então, a conversão ela passa de ser mais ou menos meio bit, o erro, né? Vejam que eu estou aqui, ó, meio bit para cá, meio bit para cá, para ser mais um bit aqui. O que aconteceu? Eu não vim para esse valor aqui. Esse valor digital correspondente a 4 não vai existir, porque quando chegar em 4,5 eu pulei para o 5. Então eu perdi um código, ou seja, tem um determinado valor digital que nunca vai aparecer na minha saída. Como é que você avalia isso? Você tem que pegar um sinal analógico e subir ele linearmente, descer ele linearmente e ficar olhando a palavra digital que está aparecendo, né? Pegar todas as palavras digitais e ver se você não perde nenhum código ali. Outra característica dos conversores analógicos digitais é o erro de não linearidade integral. O erro de não linearidade integral é essa máxima diferença aqui. Então, neste exemplo, você não perdeu o código, tá? Você teve um erro maior aqui, ele deveria ter transitado em 2,5, não transitou, em 3,5 ele transitou para o nível 3. Aí depois, lá em 4,5, ele transitou para o nível 4. Chegou em 5, ele transitou para o nível 5. Então, ele pode até recuperar-se do erro, mas teve um dado ponto aqui que o erro foi maior. Tá? Então, a não linearidade integral é o maior erro que eu tenho em qualquer ponto, mesmo sem ter perdido bits aí no caminho. O tempo de conversão, a gente já comentou e mostrou alguns exemplos, é o tempo que ele leva para fazer essa conversão da palavra analógica para digital, sendo que o mais rápido é o do tipo flash e o mais lento é o do tipo contagem. Então, uma comparação dos tempos que ele leva para fazer a conversão, então quantos ciclos de clock ele leva para fazer a conversão versus o número de bits. O flash é o mais rápido, porque independente do número de bits, com apenas um ciclo de clock eu faço a conversão. O serial é o mais lento. Vejam que eu subo linearmente o número de ciclos em relação ao número de bits, né? E nós temos aqui relações intermediárias, como aproximação sucessiva, né? E o sigma delta. Ok? Então, dessa forma aqui você consegue avaliar, esse gráfico na verdade é só um comparativo, né? Para você avaliar essa diferença entre um conversor e outro em termos de resolução e taxa de conversão. A atividade para vocês, então, a respeito desse conteúdo é simular conversor analógico digital por contagem, com 8 bits, simular um conversor analógico digital do tipo flash, também com 8 bits. E pesquisar um circuito integrado, analógico digital comercial, apresentando as suas características na forma de um PowerPoint. Que características? Qual é o fabricante, o tipo de conversão, o número de bits, a saída, se é serial, paralela, com que tipo de código, código binário, código gray, qual é a velocidade de conversão, quais são os erros, ou seja, essas principais características aí do conversor
analógico digital escolhido, mostrar isso no PowerPoint para a gente apresentar aí para o restante da turma. Beleza? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Um abraço.